Bom dia a todos, né? Meu nome é Leôncio Contini Júnior, né? Sou aluno, né, do orientador, professor Dr. Oscar Bonancin, né? E o título do meu trabalho é modelagem de curvas de fluxo plástico, né, de um aço bifásico, utilizando inteligência artificial. Bem, o foco desse trabalho, né, é que nós estamos sempre em transformação, né, na prática industrial, né, atual, no momento, né, quando há manufatura de processamentos mecânicos, metalúrgicos, de materiais metálicos, né? Então, o que a gente observa é que nas operações manuais, né, o pessoal está optando por digitalização, né? O que ocorre, então, nessas alterações? O pessoal usa dados empíricos, né, resultado do dia a dia do trabalho deles, né, ajustes baseados em erros da prática, utilização de sensor, obtenção de dados. Ou então, baseados em relatórios, né, de curvas de escoamento plástico em escala de laboratório, né, de tensão e deformação dos materiais. Mas esses valores, como ocorrem em larga escala, não ficam exatamente a gosto da produção, né? Então, o pessoal optou pela modelagem matemática desses resultados, né? Então, foi incluída a modelagem matemática, né, com equações feitas com curvas de escoamento, né? E dessa forma essa modelagem matemática foi aplicada e foi muito útil no comportamento plástico dos materiais já conhecidos, né? Descreve um comportamento mecânico do material. Esses materiais, porém, são aqueles que possuem a curva de tensão-deformação. Após a máxima tensão, a curva decresce, mas mantém uma linha paralela e contínua, própria de materiais monofásicos, tá? Porém, algumas ligas metálicas não apresentam a mesma característica desse comportamento. E a gente observou alterações, por exemplo, em ligas bifásicas, onde a microestrutura apresentada tem variações no processamento da deformação a quente. Isso tudo ocorre porque, durante a deformação, a movimentação de geração de ancoramentos de discordância, aumento de quantidade de energia armazenada, a rede cristalina aumenta a tensão para deformação, que precisa ser aumentada. Em altas temperaturas, então, o que ocorre? Temos a recuperação, a eliminação, em baixa deformação, né, tem as recristalizações, e que reduz os esforços para o processamento dos materiais. Porém, essas movimentações, elas não são homogêneas, não são conhecidas durante o processo. Uma alternativa para isso, que está sendo proposto nesse trabalho, para ligas, que seria a utilização de técnicas de inteligência artificial. A inteligência artificial, no caso, ela utiliza de algoritmos construídos por redes neurais que a gente define como RNA, que são os neurônios, né? Esses RNAs são sistemas que imitam, né, o comportamento do neurônio, processamentos paralelos de dados, de programas, né, e de funções. Então, você tem como copiar essas funções, né? E aí você tem também a lógica difusa, né? Que também é um outro método, que é a extensão do conceito de que você é a verdade parcial, né? Onde o valor da verdade fica entre completamente verdadeiro e completamente falso. Quer dizer, você pode dosar aí qual o grau de importância que você dá para o seu resultado. Com a inteligência artificial, você pode, inclusive, manipular variáveis de funções, como, por exemplo, teoria de conjuntos, teoria de probabilidade, né? E implementando, então, essa lógica difusa, você permite que algumas condições, né, intermediárias, estados intermediários, podem ser tratados por dispositivos de controle, que varia esses conceitos, então. Nesse trabalho, a gente utilizou de um material já de uma dissertação de mestrado aí do DEMA, tá? Inoxidável superduplex, que foi feito um experimento numa máquina horizontal de torção a quente, tá? Então, a gente pegou os resultados desse ensaio, né? Que foi feito a temperaturas de 900 a 1.200 graus, né? E taxas de deformação de 0,01 até 10 segundos a menos 1, né? E esses registrados a gente pegou em forma de curva de tensão deformação, né? Eu vou mostrar a seguir. Então, a gente pode ver que, basicamente, a gente tem três resultados aqui que são diferentes, né? O que ocorre com o material? Ele modifica, né? Nossa, que em baixa temperatura, por exemplo, ele tem um formato mais arredondado, né? Como a gente pode ver aqui, 900 a 1.000 graus, a 10 segundos a menos 1 de velocidade de deformação. E quando há aumento da temperatura, você já pode ver que já tem uma formação mais achatada, como, por exemplo, aqui embaixo, com velocidade 0,01 segundos a menos 1. Né? Então, são comportamentos para material bifásico do aço inoxidável duplex, condições bem diferentes e difíceis de você, durante o processamento a quente, descobrir o que está acontecendo, né? Ter mais assertividade, como eu já comentei até agora.
Bem, nós então pegamos aqui uma amostra, né, de 10 os primeiros pontos da amostra, né, então são 21.296 dados, né, obtidos desse experimento, né, e aqui um exemplo em relacionado a uma taxa de deformação de 0,01, né, quer dizer, são várias tabelas que a gente foi computando, né, e foi colocando nessa forma aqui. Só que aí, no caso da inteligência artificial, no caso da programação, a gente considerou como entradas, né, os valores de temperatura, taxa de deformação e deformação, né? E a saída a gente pegou como a tensão aplicada da máquina. Utilizou-se, então, dois algoritmos, né, de aprendizado de máquina, que é a rede neural artificial, que é o RNA, e a combinação do RNA com a lógica fuzzy, criando um sistema de interferência neurofuse adaptativo. Então, temos aqui um sistema definido como ANFIS, um sistema definido como RNA dentro da inteligência artificial. Esse processo de aprendizado foi realizado dentro da linguagem MATLAB. Pegamos lá o MATLAB, pegamos algumas informações. Porém, também foi necessário escrever códigos para a gente poder ajustar essas curvas aí. Aqui tem um resultado, então, de um desses códigos, né, um exemplo, um caso em que a gente definiu que queria 70% de treinamento dos resultados, 15% para validação, 15% para teste. Né? A gente tem aqui a entrada dos dados que a gente selecionou, né, a condição que a gente deseja e como que isso vai ser resultado disso em forma de tensão deformação. Com esses dados, o computador construiu o modelo, né, do estudo, ele aprendeu, né, quer dizer, nós demos as informações, ele foi desenvolvendo isso, a gente definiu um erro, né, e comparou esse erro com os dados experimentais calculados, né. Quando o nível de erro foi satisfatório, a gente alterou somente algumas funções, né, que são os membership functions, né, uma coisa, e também níveis de padrões de entrada, quer dizer, continuamos trabalhando em cima dos dados que a gente tinha em relação ao resultado que a gente obtinha. Aqui a gente tem o aprendizado da máquina, quer dizer, a máquina copiou, né, exatamente, foi fiel ao resultado experimental e mostrou para nós a mesma condição que a gente viu na primeira amostra lá do experimento, né, demonstrando. Só que aqui a gente não considerou a deformação após a falha, né, só a deformação plástica. Aqui um resultado, então, já demonstrando o escoamento plástico com RNA, com as curvas experimentais. Então, a gente pode observar que as linhas cheias é o resultado experimental e esses meios pontilhados aqui seria o resultado. Aqui o resultado com ANFIS, e aí o processamento de aprendizado realizado, então, com resultados obtidos, né, da lógica fuzzy, né, calculados com RNA, e a modelagem, né, indicam que esses ajustes de dados experimentais foi satisfatório. Né? Ambos os casos, o coeficiente de relação também contribuiu para isso, né? Chegou num dado 100% aqui, que deu TD para nós, que realmente foi o máximo que ele conseguiu chegar. Nós concluímos, então, que essas curvas, né, apresentam realmente, né, a inteligência apresentou ser capaz de funcionar, né, conhecendo bem esses mecanismos. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Temos uma pergunta aqui do professor Sidney Bruce. Ele comentou: parabéns, Leones. Você usou uma abordagem baseada em inteligência artificial. Você acha que modelos matemáticos mais simples poderiam dar resultados equivalentes? Mais simples, sim, né? Como eu comentei no começo, para materiais com estrutura cristalina monofásica, eles atendem bem. Mas no caso desse material, que é o superduplex, que tem muitas ligas, né? Ele não consegue ser muito fiel utilizando matematicamente. Então, a gente concluiu aqui que, manipulando esses dados dentro da inteligência artificial e usando os recursos que a gente tem para criação de códigos, a gente poder escolher as funções, tudo, e fazendo com que o computador gere várias vezes, ele vai procurando a média o tempo todo, né? É lógico que tem um limite computacional para isso, né? Mas a gente conseguiu, nesse caso desse material, bons resultados em relação a isso. Temos uma outra pergunta do professor Armando. Ele disse: belo trabalho, Leones. Sobre quais variáveis do algoritmo você está atuando? A gente cria o modelo conforme a nossa necessidade, né? Não tem uma limitação. Na verdade, você tem uma entrada, você pode colocar várias funções, né, e definir quanto que você quer trabalhar essas funções, né? Se você quer mais no começo, depois, você pode mudar para várias funções, por exemplo, triangulares, funções trapezoidais, né?
E a saída vai ser o resultado de como você conduziu a forma que você entrou com esses dados no computador. Quer dizer, ele possibilita, apesar de ser muito trabalhoso, eu achei, né? Porque até você definir realmente, você tem que estar o tempo todo utilizando todos os dados. E o mais importante de tudo, quanto mais dados você tem, mais você consegue ter resultados mais dentro do esperado. Entendi. Tá ótimo, Leones. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho. Ok? Obrigado. Eu que agradeço a todos aí pelas perguntas e por ter participado, tá? Um abraço a todos aí. Obrigado.